Sim. Essa questão que eu coloquei aqui no antagonismo é, para você ter uma independência financeira, você precisa construir uma carreira profissional, você precisa construir fazer ali o seu colchão financeiro, né, seus investimentos, para você obter a sua independência financeira. Agora, isso é antagônico a esse processo aqui de você ficar pipocando de um emprego a outro. Eu passei por essa condição de não aceitar, porque eu tinha o valor pela liberdade, eu ainda tenho valor pela minha liberdade, só que eu estava utilizando de uma maneira ectópica. Então ele se manifestava, por exemplo, eu tinha uma baixa tolerância a frustrações. Então, isso também tem como causa, lá no início da vida da minha geração, que eu peguei um pouco, né, apesar de eu não ser da geração Z, mas eu tenho algumas características da geração Z, até pelo processo de games, desse processo de vício que eu fiquei envolvido. E essa questão de pipocar de emprego para o outro, ela não permite essa construção de uma carreira profissional, não permite o amadurecimento de você lidar com frustrações, de você adquirir maior resiliência, maior estofo energético e psicológico para lidar com situações no trabalho. Então, essa é uma condição que para a Invexis, ela é essencial, no sentido de dar manutenção, prestar atenção e reciclar a tendência que alguns podem ter, inclusive das novas gerações, de tudo ser mais relativo como estamos vivenciando uma era de fartura, eu posso sair do emprego aqui e entrar em outro ali. E não é bem assim a realidade do mercado de trabalho. Porque, apesar da juventude ela ser estimulada no sentido de há um maior apreço por jovens em várias empresas, principalmente empresas tecnológicas, em detrimento de pessoas que já estão numa faixa etária mais avançada. Há essa tendência no mercado de trabalho. Só que a pessoa não considera que ela vai envelhecer. E aquilo vai pesar no currículo pessoal, no currículo profissional dela. Então, é uma evitação, no caso, que desde já, a partir de hoje, quem se encontra nessa condição, parar para analisar, de fato, o que se quer para a vida, né? Qual a profissão que você quer? Às vezes a gente não pode ter tudo. Se você não está numa profissão que você não gosta, o que você vai fazer mantendo, né, dando manutenção na sua vida hoje, o que você vai fazer para alcançar uma profissão que você tem condições de alcançar, uma carreira que você quer. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, nós vivemos numa região que ela tem uma restrição para indústrias. Eu venho da área industrial. Então, os meus primeiros 2 anos em Foz do Iguaçu, eu tive que lidar com isso. Em aprender a lidar com essa restrição da região, de Foz do Iguaçu. Eu também não queria sair e ficar viajando, porque a minha meta é a radicação vitalícia na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Então, essa é uma condição que eu tive que enfrentar. E esse enfrentamento me trouxe uma maior maturidade nesse sentido, de entender, inclusive, o que é Invex de fato, o que é a evolução. É meio até esquisito falar isso, né, do que é evolução quando você está pensando, está passando por dificuldades no âmbito de trabalho. Mas sim, eu ponderei muito sobre qual o meu propósito de vida, quais são os meus valores, o que eu quero para mim. E eu consegui fazer uma virada profissional, consegui me estabelecer a partir do momento em que eu aceitei que eu precisava, assim como todo mundo, trabalhar. Então, o que aparecer,
estou aí disponível para resolver problemas, né, para entrar no mercado de trabalho. A gente trabalha para resolver problemas o tempo todo, essa é a essência. Né? Quando eu consegui virar essa chave, a partir do momento em que eu comecei a fazer um mergulho na minha intraconsciencialidade e entender que, de fato, eu preciso atuar de uma maneira, uma orientação mais pelos meus compromissos e as minhas prioridades. Entender que a adultidade, ela exige isso. E eu não estava me manifestando com uma postura de adulto, quando eu estava pipocando de um emprego ao outro. Lógico, tem todo o contexto aí por trás, que a gente não vai aprofundar aqui, mas que envolve essa orientação por responsabilidades. Eu ia só comentar rapidinho, desculpa, que eu acho que nessa condição tem uma situação que é bastante séria também, se você quiser aprofundar, que às vezes na própria Invex é uma condição que tem se tornado comum, que é essa impermanência não necessariamente em pipocar de emprego, mas a dificuldade em assumir um emprego e manter a condição de dependência em relação aos pais. Então, assim, mesmo que os pais às vezes tenham condições de ajudar, o quanto que essa condição atrapalha, porque às vezes fica idealizando, vou trabalhar quando encontrar um emprego dos sonhos, vou ficar planejando muito a minha carreira profissional, sendo que às vezes o que falta é essa virada de chave dessa postura de adultidade que você comentou, que é assumir o ônus, às vezes engolir sapo e bancar assim, o papel de pagar as próprias contas, o próprio papel assistencial que isso tem para a família, primeiro, de liberar os próprios pais, porque por mais que tenha uma condição que não está apertado em ajudar, não tendo mais essa preocupação, ele começa a olhar mais para si. O que eu quero fazer da minha vida, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, o que eu vou priorizar, e a própria questão, às vezes, também da própria canga extrafísica da família. Então, se você é sua família que paga as contas, às vezes você tem menos autoridade moral para fazer determinados desassédios ali, que se você fica nessa condição mais confortável, idealizando muito a carreira profissional, você perde várias oportunidades assistenciais, vários desassédios que já poderia bancar dentro da família, mas que essa condição de dependência financeira trava, né?